O Senado deve analisar na próxima terça-feira se acata a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou do mandato o senador Aécio Neves. Ontem, numa sessão de 11 horas, o Supremo decidiu que medidas restritivas a parlamentares dependem de uma palavra final do Congresso. Mas a decisão sobre quais medidas serão submetidas ao Legislativo deve ser do próprio Supremo. Isso afeta diretamente o caso de Aécio. O placar final do julgamento foi apertado, 5 votos contra e 5 a favor da ação que pedia que o Congresso Nacional tenha o direito de suspender medidas cautelares de restrição de liberdade impostas a parlamentares. Hoje, pela Constituição, o Congresso só pode opinar em caso de prisão em flagrante, por crime inafiançável. O relator, ministro Edson Fachin, abriu a sessão e votou contra o pedido. Estender essa competência para permitir a revisão por parte do Poder Legislativo das decisões jurisdicionais sobre medidas cautelares penais significa ampliar a imunidade para além dos limites da própria normatividade que lhe é dada pela Constituição. Já o ministro Alexandre de Moraes, segundo a votar, defendeu as imunidades parlamentares. Para ele, não cabe ao Supremo impor medida que prejudique a liberdade de ir e vir de um deputado ou senador. O afastamento cautelar, ele é possível em uma hipótese constitucional, flagrante delito por crime inafiançável. E nem nessa hipótese o legislador constituinte deixou a última decisão ao Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso acompanhou o relator. Os ministros Rosa Weber e Luiz Fux também seguiram o entendimento. Já os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello acompanharam o voto de Alexandre de Moraes. Ao final, o decano Celso de Mello concordou com Edson Fachin. Para ele, o Supremo não desrespeita o Legislativo e o Judiciário tem a última palavra. As decisões do Supremo Tribunal Federal não estão sujeitas à revisão, nem dependem, para sua eficácia, de ratificação ou de ulterior confirmação por qualquer das casas do Congresso Nacional. Coube à presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, dar o voto de desempate. Ela acolheu a sugestão de submeter ao Congresso decisões do STF sobre parlamentares que impossibilitem o exercício do mandato. Mas é o Supremo que decide quais medidas devem ser submetidas ao Legislativo. No ponto específico que se refere ao exercício do mandato, como é um afastamento de algo que foi entregue pelo eleitor, tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. A ação foi proposta por 3 partidos no ano passado, quando o Supremo afastou o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do exercício do mandato. Mas só foi colocada em julgamento depois que a Corte decidiu, em setembro deste ano, pelo afastamento e recolhimento noturno do senador do PSDB, Aécio Neves, acusado de ter recebido R$2 milhões do empresário da JBS, Joesley Batista. Na próxima semana, o Senado deve se reunir para analisar as medidas contra Aécio Neves.